Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E a gente já começa o programa falando de nutrição de precisão. Mais de 90% do rebanho brasileiro é mantido a pasto. E é justamente esta a grande vantagem da nossa pecuária em relação aos outros países do mundo, por conta da qualidade da carne e do custo de produção comparativamente menor do que o de quem depende do coxo. Mas para aproveitar essa condição favorável, o fazendeiro tem de entender e respeitar os ciclos do capim e também investir na nutrição de precisão para fornecer a alimentação que o gado precisa na hora certa e na quantidade exata. E é justamente por conta dessa importância que agora você vai rever uma entrevista sobre este assunto do nosso editor e apresentador Sidney Maschio com o zootecnista José Guedes. Pois é, o amigo fazendeiro brasileiro tem perfeito conhecimento, sabe perfeitamente que para criar e engordar a boiada de invernada, a gente tem que respeitar o estado do pasto, né? Que ao longo do ano tem diferentes condições conforme cada época, né? A questão é que, em cada uma dessas situações, a boiada vai ter um requerimento especial em termos de alimentação. E para dar o devido atendimento a essa necessidade, o certo é fazer um bom investimento na nutrição de precisão. Pois então, para saber como é que isso pode ser feito na propriedade, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista José Guedes, gerente comercial da Nutricorp, que vai conversar com os amigos e as amigas pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de São José dos Campos, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Ô Guedes, muito boa noite, muito obrigado por você ter arrumado esse prazinho aí, ter aceitado o convite para participar dessa prosa com a gente aqui na televisão. Seja muito bem-vindo aqui nesse nosso arranchamento eletrônico. Obrigado, Sidney. O prazer é todo meu. Boa noite a todos. Obrigado. Ô Guedes, o que vem a ser, afinal, para quem não conhece muito, né? O que vem a ser esse negócio de nutrição de precisão? Sidney, nutrição de precisão, na verdade, o termo pode até ser relativamente novo, mas é algo que já se faz há muito tempo, né? É simplesmente olhar para o capim nos diferentes estágios do desenvolvimento dele, obviamente também em função das condições climáticas de cada região, né? O capim ele se altera ao longo do tempo, né? E essa alteração traz mudanças tanto nos nutrientes desse capim, quanto na parte de fibra, que vai influenciar no quanto o animal ele pode ingerir daquele capim. Em função disso, a gente vai suplementando o que acaba faltando. Obviamente também falando em função do objetivo que cada pecuarista tem. O pecuarista simplesmente pode querer ganhar 4, 5 arrobas por ano, e tem pecuarista que quer a pasto ganhar 7, 8, 10 arrobas por ano. Ô Guedes, agora, o que acontece com a planta nas diferentes fases em que o capim atravessa ao longo do ano? Vamos começar a pensar numa planta em meados de outubro, novembro, dependendo da época, da região, quando começa a chover, basicamente no Brasil Central, na maior parte do Brasil pecuário. Nessa época, o capim ele começa a vegetar, né? A gente divide em período vegetativo, período reprodutivo. Passada essa fase, o animal ele começa a soltar pendão, começa a soltar os seus cachos, e depois ele começa a secar. Ao longo desse tempo, ele vai alterando tanto a quantidade, principalmente de proteína, vai alterando a quantidade de água contida nele e as fibras também do capim. E essa fibra também é muito importante a gente saber que esses teores se alteram, porque a gente precisa estimar o quanto o animal consegue comer daquele capim. Numa determinada parte do ano, com o capim mais tenro, mais úmido, o gado consegue comer grandes quantidades. Chega lá quando o capim está muito seco, né? Com muito lignificado, o gado não consegue comer tanto, porque ele demora mais para digerir aquele capim. Agora, além da época do ano, Guedes, o que mais que pode influenciar a qualidade do capim? Os manejos impostos nos nossos piquetes podem influenciar, né? Existem os momentos ideais de se colocar o gado para pastejar, né?
Existe para cada espécie de capim tem uma altura e uma maturação ótima, né? E esse manejo pode influenciar bastante. A lotação do gado que tem naquele piquete também pode influenciar bastante na qualidade e principalmente na disponibilidade que aquele stand fornece para o nosso rebanho. Agora, nessa época que a gente está, nesse momento, né, Guedes, o capim está na melhor fase do seu desenvolvimento, né? Assim mesmo, precisa dar suplementação para o gado? Depende do objetivo de cada um, Sidney. Se o objetivo daquele pecuarista é um ganho médio em torno de 600 gramas dia, 500, 600 gramas dia, talvez um simples sal mineral com a quantidade de minerais adequada seja suficiente. Se o camarada tem objetivos mais vamos dizer, ambiciosos, de maiores ganhos por animal e ganho por área, aí eu preciso abrir mão de outros nutrientes para suplementar e atingir o objetivo proposto. Então, sim, agora, dependendo do objetivo, precisa. Desculpa. Certo. Agora, Guedes, com base na avaliação que a gente vai fazer desse capim, né? O que é que o fazendeiro vai fazer com a suplementação que ele vai dar para o gado ao longo do ano? Tá. Conforme a gente falou na pergunta anterior, principalmente o teor de proteína bruta vai decrescendo conforme o capim vai entrando no período, na sua fase reprodutiva, depois na fase de maturação e ao longo e dentro do período seco. Essa proteína cai de 10, 12% de proteína bruta para 5, 4, dependendo da situação, até 3. Eu preciso, no mínimo, suplementar essa quantidade para manter uma parte desses ganhos. Conforme o capim vai secando, vai amarelando, vai ficando mais indigestível, o gado tem dificuldade de continuar comendo a quantidade que ele precisaria para manter aqueles ganhos. E aí eu tenho que abrir mão de insumos energéticos, proteicos, para suplementar o que está faltando nisso, entendeu? Dando um exemplo, quando a proteína a proteína cai e a fibra aumenta. Agora, o que é que o fazendeiro deve fazer, Guedes, para não perder dinheiro com suplementação? Porque tem muita gente que acaba jogando dinheiro fora, né? Perfeito. Vou dar um exemplo. O camarada comprou um proteinado com 40% de proteína bruta para passar o período seco. O seu nutricionista esteve na fazenda, o seu consultor esteve na fazenda, fez a sugestão. Só que sobrou uma parte daquele produto. E entra no período chuvoso, o capim eleva bastante o teor de proteína bruta e o camarada, por exemplo, quer colocar aquele mesmo proteinado naquela época. O capim já tem quase toda a proteína que ele precisa, ou às vezes até mais. Eu não preciso fornecer proteína suplementar naquela época, eu estaria jogando fora mesmo, né? Literalmente jogando fora aquele dinheiro. Então, eu preciso saber, em função do objetivo traçado, ter certeza do que eu estou colocando no coxo é suficiente e não além do que eu preciso para atingir aquele objetivo. O Guedes, existe uma receita básica de suplementação que sirva para qualquer fazenda no Brasil inteiro? Infelizmente não, Sidney. Infelizmente não tem. O Brasil é enorme, tem época do ano que chove num lugar e não chove no outro, faz frio num lugar, faz calor no outro. Isso influencia diretamente na qualidade do capim e em função de cada uma dessas especificidades tem produtos específicos para cada situação, né? Existem produtos específicos para o Pantanal, produtos específicos para o Pampa, em determinada época é um produto, em outra época é outro. Enfim, infelizmente nós não temos uma receita de bolo. Às vezes duas fazendas, uma do lado da outra, em função do manejo que se põe, da quantidade, da lotação que se tem, eu preciso abrir mão de produtos diferentes. Agora, Guedes, o que a estrutura física e os equipamentos da fazenda têm a ver com nutrição de precisão? Tem tudo a ver, Sidney. Um exemplo, para eu dar um sal mineral, eu preciso de 2,5 cm, 3 centímetros de coxo por cabeça, tá? Para eu dar um sal mineral linha branca normal. Para eu dar um proteinado de alto consumo, eu preciso de 20, 30, se for uma ração, 40 centímetros de coxo. Isso eu só estou falando da quantidade de coxo, né?
metros lineares de coxo, em função da quantidade de cabeça que eu tenho em cada piquete. Se eu vou fornecer ração num período em que chove muito, eu preciso talvez botar uma cobertura nessa estrutura. Dependendo da quantidade de gado que eu preciso suplementar, às vezes eu não consigo ir lá a cavalo ou com uma charretinha, eu preciso de um trator, com um equipamento de mistura para fornecer aquela ração do coxo, ou seja, tem tudo a ver. Se eu não fizer as adequações necessárias, eu posso pôr tudo a perder. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente volta já. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV agora para falarmos de leite. O canal Terra Viva exibiu uma série especial chamada Qual o Valor do Leite?, que mostra a importância do setor para o país e os seus desafios. De acordo com o IBGE, o Brasil produz cerca de 34 bilhões de litros de leite por ano. Minas Gerais é o maior produtor do país, com quase 9 bilhões de litros. Entre as regiões, o destaque para o Sul, seguida pelo Sudeste. São mais de 1 milhão de produtores, a maior parte da agricultura familiar. Mas o cenário para o setor em 2021 é de preços e demanda em queda e os custos de produção elevados. No programa de hoje, você vai rever 2 episódios desta série, mais do que especial, sobre o setor. Olha só. Esse é o seu Alberto, produtor de leite em Resende, no Rio de Janeiro. Ele é um dos cerca de 1.176.000 pecuaristas dedicados à atividade leiteira no país. E confirma, os custos estão mais altos este ano. Nós gastávamos, em setembro do ano passado, 2020, 36 litros de leite para comprar um saco de ração. Hoje estamos gastando 56 litros de leite para comprar o mesmo saco de ração. Isso diminui a nossa margem, faz com que os produtores se descapitalizem. No último ano, o custo de produção na pecuária de leite aumentou mais de 30%, segundo a Embrapa. A alimentação do gado foi o que ficou mais caro, seguida pelos gastos com qualidade, energia e combustível. Para piorar, a remuneração do produtor está em queda. Em março, o preço do litro de leite caiu 2,5% e foi a R$ 1,94 em média no Brasil, de acordo com os últimos dados do CPEA. No trimestre, a queda foi ainda maior, de quase 10%. Ainda assim, o valor é considerado recorde para o período, mas insuficiente para cobrir os custos dos produtores. Os preços terminaram 2020 bastante elevados, tanto à indústria quanto lá no varejo, ao consumidor final. E em função da situação econômica, a pandemia, a retirada do Corona Voucher lá em outubro do ano passado, a gente tem, nesse início de ano, uma redução de demanda que leva à redução dos preços. Então, o preço ao produtor não está atingindo a variação do milho e da soja, que são os 2 principais itens de custo de produção de leite. Então, de fato, a situação começa esse ano bastante complicada em função de custo de produção. No interior de São Paulo, a situação do produtor é a mesma, de forte aumento nos custos de produção, como mostra o repórter Marvin Pinho. Essa fazenda em Caçapava, com mais de meio século de atividade leiteira, enfrenta mais uma vez os desafios da alta no preço dos insumos. Produtos como ração, calcário agrícola e feno tiveram alta significativa nos últimos meses. Segundo Eduardo, os custos de produção pressionam as margens de lucro para baixo. Toda a parte que a gente utiliza, né, dentro de uma propriedade leiteira tiveram uma alta muito grande, mais que dobraram de preço durante esse período, e a gente sofre com isso. A gente não alterou o preço de venda dos nossos produtos, então nós realmente diminuímos a margem, mas estamos trabalhando para ver se a gente consegue dias melhores aí. Diante desse cenário, o Eduardo tenta manter a qualidade do leite produzido aqui. A fazenda é reconhecida pelo tratamento humanizado e o processo natural de ordenha.
Por aqui, as vacas são colocadas nesse espaço e preparadas para a retirada do leite. 42 vacas são ordenhadas 2 vezes ao dia, às 5 da manhã e às 2 da tarde. A gente não pode parar e a gente está aí contribuindo exatamente para fornecer esse alimento também na mesa do consumidor brasileiro. E nós vamos continuar, com certeza. Já temos quase 60 anos nesse trabalho e não vamos parar, não. Nessa outra fazenda, em Guaratinguetá, a produção é ainda maior. São 3.500 litros de leite por dia e atualmente 160 vacas passam pela ordenha. Outra diferença é que todo o leite produzido aqui é vendido a uma cooperativa. Normalmente o preço ele é balizado, né? É uma composição aí do valor desses insumos, tem influência direta no preço. Nós vendemos o leite hoje para a cooperativa. Ela repõe uma certa margem desse aumento dos custos, mas ela não repõe na totalidade. Então, esses aumentos geram realmente uma perda na nossa rentabilidade. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com a segunda reportagem da série especial Qual o Valor do Leite, exibida aqui pelo canal Terra Viva. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente volta já. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV e com a segunda reportagem da série especial Qual o Valor do Leite, exibida pelo canal Terra Viva. Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil. Neste episódio, nós vamos até o Triângulo Mineiro, então, conhecer uma pequena propriedade em Araguari. Por lá, os produtores contam com o apoio da Emater e também investem na produção artesanal de queijos. Às 6 da manhã, os animais já estão no curral, sendo ordenhados. São 2 horas de trabalho para tirar o leite de mais de 40 vacas. São ordenhados de 150 a 300 litros de leite por dia. Parte vai direto para o laticínio, sem passar por nenhuma cooperativa. O restante vem aqui para a produção de queijos. Tira lá, né, faz a ordenha, aí meu menino traz, despeja ali. Aí já é coado, né, já cai no latão com coalho, pingo. Aí eu espero 40 minutos, depois eu vou lá cortar a massa, depois de 10 minutos eu já começo a fabricação. Toda a produção é familiar. Começou apenas com o casal há quase 20 anos. Hoje, os filhos desempenham um papel fundamental. A Amanda é responsável pela parte administrativa e o Guilherme cuida dos animais. Para melhorar o desempenho de toda a produção, é necessário o apoio da Emater, empresa de assistência técnica e expansão rural do estado de Minas Gerais. Que o produtor seja reconhecido e valorizado através do seu trabalho, nesse caso a produção de queijo, e que também o consumidor final tenha garantia da segurança desse produto. Além do leite, a família planta tomate. A venda é feita com o queijo, de forma direta, sem atravessadores. A produção é levada para supermercados de Araguari e também para a Ceasa de Uberlândia. Agora nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar da importância do período de transição das vacas leiteiras para a lactação. Quer os detalhes? Então fique aqui com a gente no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente volta já. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. O período de transição em vacas leiteiras é considerado uma das fases mais importantes do ciclo de lactação. Por isso, o pecuarista precisa ter muita atenção ao rebanho também neste período para garantir bons índices de reprodução, manter uma boa produção de leite na fazenda e ainda evitar doença nos animais. Sobre este assunto, o jornalista Vinícius Marra conversou aqui no Terra Viva DBO na TV com a zootecnista Nathalie Carpinelli, que também é coordenadora comercial da Nutricorpo. Reveja a entrevista. Agora explica pra gente, né, o que é esse período de transição das vacas leiteiras, né? Ele dura quanto tempo, hein? Então, o período de transição, ele é considerado uma das fases mais críticas do ciclo produtivo das vacas de leite.
Ele compreende basicamente as 3 semanas antes do parto e as 3 semanas após o parto, totalizando aí em média 42 dias. Agora, nesse período, o que acontece com a vacada, né? É uma fase de muitas alterações, tanto metabólicas como fisiológicas no animal, né? Isso, exatamente, Vinícius. Além de todas essas mudanças metabólicas e fisiológicas que acontecem com o animal, né? Eles entram em uma condição que a gente chama de balanço energético negativo. O balanço energético negativo ocorre basicamente aí nas 2 semanas antes do parto e 1 semana após o parto. É quando o animal, ele ingere, então ele come menos do que ele precisa para suprir tanto a produção de leite quanto para ele se manter. A gente fala que quando esse balanço energético negativo ele perdura por muito tempo após a lactação, ele pode trazer mais consequências, como o aumento na incidência de algumas doenças metabólicas, como por exemplo, a cetose, a hipocalcemia, a retenção de placenta, enfim, essas principais doenças que acometem os animais no período de transição. Natália, agora além dessas alterações, né, os animais também passam por situações de estresse, né, durante esse período de transição. E o que isso pode causar também, né, com os animais? Isso, então, o estresse, na verdade, Vinícius, ele é qualquer alteração ou qualquer situação que tira o animal da zona de conforto dele, né? Então, esse estresse, ele pode ser mais agudo ou crônico. A gente fala que quando esse estresse, ele é agudo, a gente observa mudanças comportamentais nos animais, como, por exemplo, uma vocalização, os animais mais inquietos. Quando esse estresse ele é mais crônico, a gente começa a observar algumas mudanças, né, também comportamentais, mas também em parâmetros no sangue desses animais, tendo assim uma resposta inflamatória. Colocando esse estresse no período de transição, a gente observa que se os animais eles estão mais estressados, a gente vê um balanço energético negativo mais intenso, né? E também diminuição na produção de leite, produção de colostro e também na qualidade do colostro, principalmente. Uma situação bem complicada aí para o pecuarista, né? E nesse período de transição, né, só as vacas sofrem ou as novilhas também? Não, na verdade, assim, as vacas sofrem, mas as novilhas, elas sofrem mais. As novilhas são a categoria animal que mais sofre com esse estresse, porque se a gente pensar nas novilhas, é a primeira vez delas. Então, é a primeira lactação, o primeiro parto. Então, elas sofrem bastante. Na verdade, se a gente criar uma situação hipotética que uma novilha, por exemplo, ela tem uma produção estimada de leite de 40 litros, né, na lactação. Se o reagrupamento dos animais, né, durante esse período, ele causa um estresse. Então, esse reagrupamento, ele pode causar em torno de 3% uma perda na produção de leite. Então, se essa perda, em 1 semana, o animal pode ter uma perda de 8 litros de leite e se essa perda perdurar, então, por uns 30 dias, pode ser em torno de 30, 36 litros de leite que o produtor vai perder. É um prejuízo muito grande. Agora, Natália, quais são as estratégias, então, né, que podem ser usadas para minimizar os efeitos negativos aí, do estresse também nesse período? Isso, então eu gosto de falar que isso depende, né, muito da propriedade, do sistema produtivo, mas a gente sempre recomenda, então, algumas estratégias, sendo uma delas a dieta do pré-parto. Então, cuidar bastante com isso para fazer uma dieta que supra todas as exigências nutricionais do animal no período pré-parto, minimizar o manejo com esses animais no pré-parto, principalmente, se a fazenda tiver disponibilidade de criar 2 lotes, tanto para pré e para pós-parto, então um lote de novilha e outro lote de vacas, fazer o acompanhamento desses animais, olhar para a vaca no pré-parto, acompanhar a incidência de doenças, o consumo de matéria seca, que é muito importante também, e adotar práticas relacionadas a bem-estar animal, que possam minimizar esses efeitos negativos do estresse. E o Terra Viva, DBO na TV de hoje, vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã com um novo noticiário a partir das 7h25 da noite.
Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite, use máscara, álcool gel, se cuide e até amanhã.